Bem-vindos a mais um Mindcast. E hoje um Mindcast mais que especial com uma convidada maravilhosa que vai trazer pra gente um pouco do que é essa ordem sistêmica, né? Então, Mari, seja muito bem-vinda. Mariana Cruz aqui, eu vou deixar ela se apresentar, porque não tem nada melhor do que a gente apresentar quem a gente é, não é mesmo? Mas antes disso, lembra, comunicação de adulto, fechado? Nada de mimimi, porque Mindcast é comunicação que você tem que ouvir. Mari, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, meninas. Meninas não, né? Mulheres. Bia e Eli já, né? Isso que você falou, é de adulto. A conversa é de adulto, de gente grande. Isso é muito bom. Acho que passa pela ordem sistêmica. Mas a gente chega lá. Eu sou a Mariana Cruz. Essa questão da apresentação é super interessante, porque isso faz muito parte do meu trabalho. Quando eu vou em algum lugar, o que eu falo? O que você faz? Quem é você? E aí é bom a gente ouvir, né? Quem a gente é. Eu sou fisioterapeuta de formação, de graduação. É a minha primeira formação, mas desde 2017 eu fiz uma transição de carreira e fui fazer uma formação em constelações sistêmicas, familiares e empresariais. Sigo atuando no âmbito familiar como consteladora, mas hoje o meu foco são as empresas. Na verdade, o meu foco são as pessoas que estão dentro das empresas. Então, eu sou certificada pela Talent Manager, é uma empresa portuguesa que certifica consteladores para trabalhar no meio organizacional. E é isso aí, estou aqui feliz de estar com vocês. Bem, obrigada por isso, mas tem mais coisa aí, né? É mãe, sim ou não? Ah, sim, aí a Mariana mulher, né, na vida pessoal, que também não dá para separar, né, da vida profissional, é uma extensão, mas eu sou casada com o Vitor, eu tenho 2 filhos, tenho a Júlia, que tem 10 anos, e o João Vitor, que tem 8 anos, e é isso. Muito bem. Eu fiz essa pergunta agora, gente, porque eu vou fazer algumas perguntas que ela nem sabe quais são. Ai, meu Deus! Isso que é o mais legal, né? Porque a gente vai juntar tudo e misturar e vai ficar sensacional esse podcast. Mas, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Má, me conta uma coisa, o que é inegociável pra você? O que você não abre mão? Da verdade. Justo. Ótima fala, Má, porque a gente já começa esse Mindcast falando que a gente só tem 2 tipos de pessoas. Se você não concordar comigo, a gente vai rebatendo, fechou? Bora lá, fechou. Eu acredito piamente que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que falam a verdade e as pessoas que falam a mentira. Sim. Você concorda com essa fala? Muito. É isso aí. Mas por que eu falo isso? Porque pra mim o que é inegociável é a congruência. Então a congruência ela é a base da verdade. Então se eu falo a verdade, vou. Então ontem, por exemplo, gente, a Mari fez... Ontem nós estamos gravando, pra você vai ser anteontem e assim nós vamos. Mas ela fez um evento, eu falei que eu ia, fui lembrar que era dia 10, 8 horas da noite. E eu não fui no evento que eu falei pra ela. Só que hoje eu poderia ter dado qualquer desculpa pra você. O que eu fiz? Falei, Mari, eu esqueci. Não fui. Sinto muito por isso. Foi ou não foi? Foi. Não é bom lidar com pessoas que falam a verdade? E é interessante, porque, nossa, Bia, é muito legal essa fala sua, porque é isso. Vai passando o tempo, a gente vai percebendo. Pra que inventar desculpa? Pra que não se posicionar? Eu acho que a verdade passa pela congruência, pelo posicionamento. E é tão gostoso quando alguém fala, eu não fui, porque não deu. Eu não fui porque eu não estava disponível naquele momento. E tá tudo bem. Eu acredito que a minha evolução enquanto pessoa, ela passou por isso também. Que eu acho que, a gente eu já vou caminhando pro olhar sistêmico, né? A gente muitas vezes tem crenças do nosso sistema familiar, recebe coisas que os nossos pais receberam, que os nossos avós receberam, e não tem certo e errado. Tem o que é. Mas esse compromisso com a verdade, ele é muito importante, porque libera a gente. A gente não precisa ficar inventando. Não. Simplesmente falar. E foi muito bom quando você me falou, Mari, não consegui. Abri o olho 8 da noite, putz, não deu. Eu já tava deitada pra dormir, gente. Exato, e tá tudo bem, Ontem foi um dia que a gente deu 7h30, vamos encerrar? É Vamos isso. encerrar. E por que a gente já abriu falando sobre isso, né? Porque eu acredito assim, eu não sei você, mas a gente trabalha com pessoas.
E o mais difícil pra mim são as pessoas que não conseguem dizer a verdade. E a hora que eu vou ver, são 95% das pessoas que eu lido. Você deve ter uma casuística bem maior que a minha, uma experiência maior que a minha, no sentido de estar sempre dentro do corporativo, lidando com pessoas, porque o que eu vejo no sistêmico muitas vezes, eu acredito, e até você também me corrija, uma coisa é falar do comportamento, né, do posicionamento ali no momento. O sistêmico, ele chama a pessoa, convida você para entrar dentro de você. E nem sempre você precisa falar, mas daí você sente. E aí eu consigo perceber essa questão que você falou da verdade ou de não falar a verdade pela fisionomia, pelo movimento do corpo, pelo jeito que a pessoa fica, o tanto que incomoda ou o tanto que é tranquilo. Não, é pesado isso pra mim. Mas não tem essa verbalização. Acho que a palavra é essa, não tem essa verbalização. Então, eu imagino o tanto que te incomode no sentido de você preza pela congruência e pela verdade. E aí, no posicionamento, você vê que isso não acontece. Não acontece. E é ruim por quê, gente, né? Porque assim, ó, quando a gente fala que só tem verdade e mentira, e a gente fala, a Mari fala, a verdade te liberta, né? É bíblico, a verdade os libertará. E a gente tá batendo numa coisa que é bíblica, não faz mais sentido. É bíblico, é sistêmico, a gente vai pegar todas as ferramentas de estudo do desenvolvimento pessoal, vai falar a mesma coisa, é a verdade. A verdade machuca, mas raramente traumatiza. Sim. Porque às vezes a verdade, ela vai machucar. Porque a verdade dói, só que a verdade vai fazer você se desenvolver. E aí, já entrando nessa linha sistêmica, mas explica um pouquinho pra gente o que é sistêmico, o que é esse movimento que você faz? Então, o sistêmico, ele traz a questão das conexões. Quando me perguntam, então, sem citar, fazer citação teórica, mas quando você fala pra mim, quando a pessoa me pergunta o que é sistêmico, eu penso na palavra conexão. Então, a gente se conecta. As pessoas, elas se conectam inconscientemente. E esse sistêmico é esse sistema de conexões que não são visíveis, mas elas existem. Ontem eu estava pensando, por que tem gente que chega para mim e tem gente que chega para o outro? Por que tem gente que chega para você, para Eli, e tem gente que não consegue chegar? Não é que não consegue chegar, é que as conexões inconscientes que fazem sentido para mim, fazem sentido para você. Tem as conscientes, eu acho super legal conversar e estar junto com a Eli e com a Bia. Super. Isso faz bem para mim inconscientemente, mas lá no inconsciente também tem. E até trazendo o gancho de ontem que você falou, né, do encontro que eu fiz, do evento que eu fiz, do meu projeto, ação, isso, quem estava lá? Estava lá quem se conecta comigo de alguma forma, que vê sentido. Então o sistêmico é isso. O sistêmico, de uma maneira abrangente e profunda, é conexão. Aí tem o sistêmico familiar, que são os vínculos do sistema familiar. Não tem jeito, todo mundo tem, quer tenha conhecido, quer não tenha, quer tenha recebido, quer não tenha, todo mundo tem um pai, uma mãe, todo mundo veio de algum lugar. De algum lugar não, de um homem e de uma mulher. E aí esse homem e essa mulher tiveram avós, bisavós. Ontem eu vi um vídeo super interessante, uma amiga minha me mandou, falando de algo que eu já tinha lido, mas nunca tinha ouvido alguém falar. Da questão da árvore genealógica. São 2 pais, 4 avós, e aí vai aumentando, e nas 10 primeiras gerações são 4.000 pessoas. E aí a pessoa traz essa reflexão. É muita gente, né? É muita gente. E aí a gente fica aqui agora, muitas vezes querendo julgar o que a gente não recebeu, mas a gente não para pensar o quanto de luta que teve para entregar, para a gente estar vivo aqui, o quanto de conexões foram acontecendo lá no passado, o quanto de não teve que ser falado,
O quanto de sim teve que ser falado querendo falar não. Ó, aí já vai abrindo para outras oportunidades de conversa, né? Daria para ficar horas aqui falando. E aí o sistêmico familiar é a consciência disso, é a conexão, e aí eu já vou trazer uma outra palavra, a consciência. O sistêmico também é a consciência. É trazer para a consciência quem nós somos, da onde a gente veio, e aí a partir, munido disso, né? Dessa... Né? Eu até venho o ar assim, né? Munido dessa consciência, a gente consegue caminhar de forma mais leve. Eu acho que aceitando mais. Isso é o sistêmico familiar. Sensacional. E daí a gente abre para um monte de coisa, né? Porque quando você fala assim, todo mundo... A gente tem uma coisa em comum, todos nós, né? Que todos nós temos um pai e uma mãe. Ponto final. É o que é. Sim. E a maioria das pessoas que tem problema com o pai, né? A gente tem muitas mães solos. Sim. Muitas. Mas aí a gente pega muita gente que não teve nunca contato com o pai e diz, eu não tenho pai. Não, você tem pai, meu anjo. Se você não tivesse pai, você não estaria aqui. É o que é. Né? Sim. E às vezes as pessoas acham que eu sou meio agressiva na minha fala. E eu sou mesmo, porque eu falo a verdade. A verdade é algo que muita gente não tá pronto pra ouvir. Mas é muito importante quando a Má traz isso, gente, porque, vamos lá, independente do que seu pai ou sua mãe fizeram, eles te deram a vida e isso basta. É isso, Má? Exato. E aí dá pra corrigir a fala quando a pessoa comenta, não tenho pai, na verdade eu não tenho pai presente. Isso. Não conheci meu pai. A minha mãe nunca me falou do meu pai. Ok? Ok. Mas é isso, não tenho pai presente, mas tenho pai. E tem a mãe. E se reconectar com isso é maravilhoso. E aí voltamos na verdade. Muitas vezes as coisas não ditas, por mágoa, por situações de violência, por perdas, tem N infinitos, N mais um, como diz um amigo do meu pai, é infinito. A quantidade de histórias e de traumas e de situações. E tá tudo bem, eu costumo dizer. Ah, Mari, mas é pesado. Você fala que tá tudo bem porque pra você tá tranquilo. Tudo bem. Pra mim pode estar tranquilo até certo ponto. Porque eu sou eu. Ninguém... Isso também tem, né? Às vezes a pessoa olha e fala, ah, não, mas pra você tá fácil. Porque tá tudo certo. Peraí, tá tudo certo? O quanto que você sabe de mim? O quanto eu sei do outro? E o trabalho da constelação sistêmica, ele traz muito isso. Ontem eu estava falando pro time lá, para as pessoas que estavam. É individual. Eu não consigo olhar para você, Bia, para você, Eli, e imaginar. Quem sou eu para imaginar o que aconteceu com vocês? Não dá. É só você que viveu. É só você que viveu. Só eu que vivi. Agora, dentro dessa questão da verdade... Muitas vezes, quando tá oculto, aí brota dentro da constelação. Porque a verdade liberta, é isso que você falou. A verdade... Olha, eu fico até arrepiada, porque é lindo isso. A verdade liberta. E quando se entende quem é o pai, quem é a mãe, da onde que eu vim, como que isso aconteceu, os desejos que não foram atendidos, o que precisava ter acontecido, as frustrações da minha mãe... Por que ela se frustrou? E aí você tomar isso e entender que é dela, essa verdade, aí você consegue criar a sua verdade. Exato. E é muito forte isso, né? A gente tá falando aqui, mas vocês não estão sentindo a energia que tá andando aqui. Mas eu acredito muito no sistêmico, sabe disso, né? E eu acredito muito mais que as pessoas precisam ter contato com isso. Senão eu jamais traria você aqui para falar sobre isso. E as pessoas, elas precisam entender que é a verdade que liberta. Nesse final de semana a gente estava no Mind e aconteceu uma situação lá que... eu falo que nós somos um repolho, né? A gente vai tirando as nossas camadas. E a gente nunca sabe o que está escondido, porque a nossa mente quer proteger a gente, e tá tudo certo. E aí teve um participante lá que tirou uma camada assim que ele nem lembrava que tinha acontecido. E foi tão interessante porque ele ficou assim horas em prantos. Foi muito, 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 muito pesado. E aí eu só cheguei e só falei assim, que bom. Por que bom? Falei que agora você tá livre pra você resolver essa treta que a gente vai resolver. Expliquei até quando a gente ia resolver. E aí você vai conseguir seguir. Porque tem muita gente, eu tive essa dificuldade, né? Eu não consegui emagrecer.
Nossa, mas por que eu não consegui emagrecer? Meu Deus, tô fazendo atividade física, tô comendo direito e não emagrecia. Não era seguro ser leve pra viver a vida pra mim. Eu tinha que ser pesada. Aí quando você vai olhar pra minha história, quantos abusos eu já não passei? Sim. Então quando a gente não cura isso, a gente não consegue curar o nosso presente. Exato. Né? E tem muitas mulheres, eu tô falando disso porque como eu curei, eu tenho o poder de falar pra você que às vezes você não consegue algo que você quer na sua vida por coisas que você ainda não sabe que você precisa curar. É importante ter alguém pra direcionar. E eu acredito que a constelação, ela entra nesse momento. E a nossa conexão acontece porque você, Bia, acredita no sistêmico. Você acredita nesse trabalho, acho que é transformação, né? Eu acho que é transformação a palavra. E quando você traz desse seu aluno, né? Dessa pessoa que teve conseguiu acessar e chegar nesse lugar, eu também costumo dizer para os meus clientes que ninguém chega aonde não está pronto para ir. Porque muita gente tem medo, fala, ai, constelação, não. E eu falo, ninguém chega aonde não está pronto para ir. Quando a constelação ela é bem conduzida, quando o constelador, o facilitador, está no lugar dele de facilitador, de promotor, na verdade, do despertar da consciência, da conexão, e não no lugar de julgador, né? Porque isso é muito importante. Não no lugar de eu entendo e você tá aqui porque eu vou te entregar algo. Não, eu não vou entregar nada para ninguém. Eu, enquanto facilitadora, eu só ofereço a oportunidade, se a pessoa quiser, ela pega e aí ela acessa. Então eu acho isso muito bonito no trabalho sistêmico. Seja ele familiar, a gente tá falando bastante do familiar hoje, seja ele empresarial. Cada um chega aonde dá conta de chegar. Eu confio muito nisso, por isso que eu faço sem medo. Eu faço meu trabalho totalmente livre de ficar preocupada com o que vai acontecer, porque ninguém chega onde não dá conta de chegar. E essa frase até escrevi aqui, porque é exatamente isso. Né? Quando a gente vai se desenvolvendo e a gente vai acessando camadas e a gente vai resolvendo camadas, a nossa vida ela fica cada vez mais leve, cada vez mais fluida. Exato. Né? E é por esse motivo que muita gente não gosta do desenvolvimento pessoal. Sim. Porque vai ter que olhar para coisas que não quer ver e vai ter que fazer movimentos que não quer fazer. Mas eu costumo dizer que o movimento que você dá para o seu corpo é proporcional ao que você dá para a sua vida. Então o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, mas também é o país mais sedentário do mundo. Então. Né? E aí, por que eu estou fazendo esse link com o sistêmico? Porque se eu não movimento o meu corpo, o que eu vou movimentar na minha vida? Exato, perfeito. E, nossa, você fala e aí fica vindo várias situações, várias pessoas, várias conexões que eu já estabeleci ao longo do tempo. É isso. Vida é movimento. Ontem eu falei também ação. Ação é movimento. E o sistêmico é movimento. O trabalho da constelação, ele traz o movimento. É importante. É importante a gente se movimentar para sentir. Aonde que eu tô? Aonde eu quero chegar? Como que eu tava lá atrás, no passado? E o como que eu tava no passado, na verdade, o passado é um lugar conhecido pra gente. Sendo bom ou sendo ruim. É um lugar que a gente já esteve. A gente já tava lá. E aí, como que eu tava lá? Eu tô trazendo pra aqui agora o mesmo posicionamento de lá de trás? Aí encontra com o que você falou. Eu não conseguia perder peso porque era pesado pra mim. Porque a vida foi pesada. Sim. E aí quando vira a chave, traz pra consciência, aí você caminha. Exato. Aí você movimenta. Aí você emagrece, aí você consegue o resultado, né? Sim. Enfim, eu acredito que o emagrecimento é o símbolo, né? Mas tem tantas outras coisas por trás. Nossa, tem muita coisa, né? E aí, ele tá só anotando ali. Só. Ele fica de ouvinte quando vem convidado, porque ela fica, ó... Bora, Eli! Tudo. Tá fazendo sentido tudo isso? Sim, senhora, está. O que você anotou aí de insight? Conta. Não, nada, eu tava escrevendo as histórias. Entendi.
Então é muito interessante esse movimento do sistema. Que, vamos fazer um vínculo rápido agora. Vamos sair do familiar, porque família a gente herda, né? Time a gente monta. Eita, é verdade. Família não tem jeito. Família a gente herda, time a gente monta, mas tem muita gente que fala que time é família. Tem muita empresa que trata os funcionários como família. Daí lascou, né? Lascou, porque não dá pra comparar. Não dá. Não dá. É totalmente... Quando a gente fala de sistêmico familiar, na verdade, quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala do passado. Hoje eu tenho isso muito claro pra mim, Bia. Muito, muito. Constelação familiar é olhar para o passado. Então, você olha para trás, você traz consciência para as dinâmicas e para os vínculos e você muda hoje, a partir do que você acessou. E vai para o futuro. A constelação empresarial, ela parte do presente. O que eu aqui hoje preciso fazer para dar o próximo passo? Então, o time, ele pode ser muito unido, mas não dá para comparar com família. Por quê? É aquilo que você falou que veio para mim, né? Como pergunta, provocação. A família, os vínculos são estabelecidos já. Pai é pai, mãe é mãe. O único vínculo que não é estabelecido é de marido, mulher, enfim. Porque isso dá pra mudar. Dá pra mudar. Eu sou casada, mas tá fazendo sentido pra mim. A hora que não fizer mais sentido pra mim, eu posso cair fora. A hora que não fizer mais sentido pro meu marido ou pra minha esposa, eu posso cair fora, ela pode cair fora. E tá tudo bem. Logicamente, tem várias repercussões. Sim. Mas, assim como numa empresa, se eu tenho um cargo de gerência e aquilo não tá mais fazendo sentido pra mim, por que eu tô lá? Por qual motivo que eu tô lá? E aí eu vou fazer outra provocação pra quem tá ouvindo. Vamos lá. Né? Assim como tem muito casal que tá junto e que não tem coragem de sair e acaba traindo, nós temos muitas pessoas que não têm coragem de sair e acaba se traindo. Exato. Sim, sim. Né? Porque, gente, daí tudo isso aqui é falta de posicionamento. Exato. Mas aí eu vou entrar em outra pra Mari. A falta de posicionamento muitas vezes pode estar relacionada, Mari, com a pessoa não reconhecer o lugar dela? Pode, com certeza. Com certeza. E aí já dá pra gente ir pros dois lados, sim, tá? Aí depois você até me fala, Bia, se tá bom a gente indo pro familiar ou... então incrível. Bora. Ou se... Vamos lá, vou tentar trazer as duas comparações. Porque é isso, a questão do lugar, ela é essencial. Qual é o lugar que você ocupa? E isso vale pra família e vale pra empresa. Então vamos lá, vou tentar fazer um comparativo, vamos fazendo ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, você se trai, né? Você se trai quando você não assume o seu lugar dentro do seu casamento. Por exemplo, né? Então, já falamos de casamento, de relação, de casal. Então, você quer assumir o papel de mãe do seu marido, da sua esposa, de pai do seu marido, da sua esposa. Que lugar é esse? Não. A relação de casal, ela é igual. É equilíbrio. Aí entra uma lei sistêmica, equilíbrio de trocas. Um dá, o outro recebe. O que deu tem que receber, o que recebeu tem que dar. Se um doa mais e o outro recebe mais, a relação fica desigual. E alguém vai cair fora. Normalmente cai fora quem está recebendo mais, porque se sente devedor do outro. Ó, fica aí a dica para ir. E o meu trabalho é esse, vamos provocar. Eu provoco muito meu cliente, seja na empresa, seja na constelação familiar. Né? Então, só um parênteses, você acabou de me dar a resposta que eu pedi ontem, vai. Pronto, olha lá, tá vendo? Você não precisava ter ido ontem. Vocês percebem, gente, como é lindo isso? Não precisava, pronto, você já teve a resposta. E sabe o que é mais legal? Eu nem sei qual é a sua pergunta. E interessa pra mim? Não interessa. E é isso que eu quero trazer pro pessoal que tá ouvindo a gente hoje. Porque a constelação é isso, não interessa pro constelador. O tema é do cliente.
Quem faz a constelação é o cliente. Ele é responsável pelo problema dele e pela solução. Acho tão lindo isso. Né? O cliente, ele tem o problema, mas ele tem a solução. Eu fico arrepiada de falar, porque quando você está disponível, você consegue chegar na solução. Só que você precisa estar disponível e precisa ser adulto. Sem mimimi, né? Que você fala, sem mimimi. É adulto. Criança é outra coisa. Sim. Se der tempo, a gente até pode falar. Mas aí vamos lá para a empresa, então, que eu falei, o casal. A empresa é a mesma coisa. Quem é você dentro da empresa? Você é o dono? Se você é o dono, então você tem que tomar o seu lugar. Há uns 15 dias a gente fez um grupo junto e aconteceu exatamente isso, né? O dono estava num lugar que ele não era visto. A gente fez uma troca. Eu só convidei a pessoa para sentar numa cadeira maior. E aí toda a equipe passou a ver. A pessoa assumiu o lugar dela. É tomar. Dentro do sistema que a gente usa muito essa palavra, tomar. Eu tomo a vida do meu pai e da minha mãe, independente do que aconteceu, eu tomo o meu lugar. Qual é o meu lugar dentro da empresa? Então é isso. Falei do gerente. O gerente, ele não pode querer sentar na cadeira do dono. Ele não tá no lugar dele. Aí ele tá se traindo. Aí não vai dar certo. Aí eu vou trazer essa provocação para quem tá ouvindo a gente, né? Para pensar. Não chega. Aí, nossa, Bia, Eli, Mari, parou de fluir, nada dá certo, eu não consigo. Lógico, calma, dá um passo para trás. Qual é o seu lugar? Ah, o colaborador. Todo mundo tem a importância dentro, né, da empresa, dentro do sistema organizacional. Mas, vamos lá, se é colaborador, se quer chegar à gerência, o que você está fazendo para isso? Você está se traindo? Você está traindo seu time, a sua equipe? E traição parece uma palavra tão forte, gente, mas nada mais é, mais uma vez, do que mentira, tá? Exato. Exato, assim como a gente falou que congruência, verdade, traição, mentira, que pesa, né? Pesa. Não é? Ontem eu trabalhei com o pessoal a questão do pânico. O pânico, trazendo um comparativo com o futuro. E aí teve gente que falou assim, nossa, mas quando eu me conectei com o pânico, foi leve. Foi leve porque eu já tenho uma identificação com o momento que eu tô agora e eu sei que eu tô trabalhando para chegar no futuro. Então o pânico acaba ficando uma coisa leve, mas a palavra pânico assusta. E aí eu brinquei com eles, eu falei, eu podia ter trazido a palavra cura. Só que daí quando eu trago a palavra cura, daí todo mundo quer ir. Só que você tá pronto para ir? Você tá pronto para ir pra cura? Então você tá pronto para ir pro futuro? Dá pânico, é desconhecido. Lógico. É totalmente desconhecido. Então volta aqui pro presente, pra aprendizagem, pro nosso momento, pra depois ir. Exato. E é aqui onde a maioria das pessoas que eu vejo, Mari, estão tendo dificuldade. Por quê? Nós estamos aqui no presente, vou pôr aqui, vamos ver se dá pra ver. Nós estamos aqui no presente, a galera quer viver aqui no passado, no mouse, ó, e quer viver um futuro extraordinário, mas tá vivendo aqui no passado, daí não consegue fazer o que tem que fazer agora, daí fica olhando pra trás, daí não consegue vir. Aí fica uma zona de pânico, de ansiedade, de depressão, porque não está conseguindo viver onde tem que viver, que é aqui e agora. A gente só tem esse momento. Só. Ali vai acontecer, o futuro vai chegar. Se você não preparar aqui, aí você tem acesso ao pânico. Exato. O despertar ontem foi esse pra eles. Porque se você fica no conforto, eu trouxe até esse comparativo, o passado como um conforto. Se você fica no conforto, você tá parado, é aquilo que você falou, né? Não emagreço, não consigo, né? No meu caso, não consigo ter inserção. Por quê? Porque eu fico lá no passado, fico nas crenças limitantes do meu sistema familiar. Por exemplo, né? Então, a gente tá nesse bate-papo livre. O meu pai sempre foi CLT. Minha mãe também, a vida inteira. Foram profissionais CLT de sucesso. E eu decidi empreender. Quanto que eu tive que quebrar de crenças limitantes para poder estar hoje empreendendo com a minha empresa de solução sistêmica e de constelação? Muito. Hoje, meu pai e minha mãe me enxergam. Mas não foi do dia pra noite. Vou falar agora, Má, sobre crenças, que eu ouço muito e eu não concordo e quero saber a sua opinião.
O desenvolvimento pessoal está totalmente romantizado, principalmente com a quantidade de informação que a gente recebe hoje na internet. Né? Existem um monte de gurus falando pra você fazer um monte de coisa, como eu brinco, vou falar uma coisa que eu falo muito engraçada, cagando regra pra você fazer na tua vida, e como você não sabe o que faz sentido ou não faz sentido pra tua vida, você vai fazendo o que eles mandam fazer. E aí não dá certo, aí você se acha incompetente naquilo e que aquilo não é pra você. Mas na verdade, na minha visão, é que eu não quebro crenças, eu substituo crenças por comportamentos. Porque crenças nada mais são do que, na minha concepção, nos meus estudos, coisas acontecem uma experiência, essa experiência gera um sentimento, gera uma sensação, e eu crio uma imagem. Essa imagem vira uma crença, porque eu criei aquilo, aquela imagem acontece, ela é altamente realizável. Então, se eu acredito que eu não vou mais emagrecer porque eu sofri abuso e eu preciso ser pesada para me proteger, eu não vou emagrecer. Como que eu substituo essa crença? Com comportamentos, obviamente que eu falo das nanações, 1% todo dia só por hoje, eu não vou substituir isso da noite pro dia. Não. Eu vou substituir isso se eu fizer outros comportamentos para eu mostrar para mim mesma que isso daqui não é real, o que é real agora é isso aqui, porque eu decido substituir. As crenças, na minha visão, traduzindo, elas são substituições de comportamentos. Interessante. O que são crenças para você? Quero ouvir o seu posicionamento. Então, quando fala crença, eu vou lá para trás. E vem muito forte para mim a palavra hábito. São hábitos. São hábitos que foram sendo construídos dentro do nosso sistema familiar. Quer a gente tenha conhecido esse povo ou não. Sou sozinho no mundo. Tudo bem, você pode ser sozinho no mundo. Mas no seu inconsciente tá impregnado hábitos que... Ó, interessante, tá? Foi boa essa provocação. Que sim, esses hábitos passados de geração para geração viram crenças. E aí, quando fala a palavra crença, a pessoa pensa somente nas crenças que limitam. Mas eu gosto de trazer também os hábitos e as crenças que possibilitam. Exato. Né? Tem isso também. E concordo com você que é possível sim transformar a crença a partir de uma mudança de comportamento, num comportamento. Porque você falou hábito. Sim. Então, assim, se eu tenho um hábito, por exemplo, de estar com ansiedade, e eu vou lá e como, eu já tenho essa crença, eu já acredito que quando eu tô com ansiedade eu tenho que ir lá comer. Isso. Como que eu vou substituir isso daqui? Se eu começar a me programar minha mente, programar meu cérebro, os meus comportamentos, eu começar a criar novos hábitos. Sim. Sim. E hábitos nada mais são do que comportamentos ao longo do tempo. Isso. Eu tenho que ter comportamentos para eu gerar novos hábitos. E aqui é onde está o problema, na minha visão. Tá. As pessoas não querem pagar o preço de criar novos hábitos. Exato, porque daí é isso. Você foi falando, eu fui voltando lá atrás, que é isso. Os hábitos de antigamente não podem ser os hábitos de hoje, porque antigamente, hoje é hoje. Assim como os hábitos do futuro vão ser outros. É outra geração, é outra experiência, né? Só um exemplo de hábito que não cabe pra hoje, tipo, bem corriqueiro, as avós, bisavós antigamente diziam na semana de menstruação não pode lavar o cabelo. Exato. Ponto. Mas perfeito, Eli. Como tem hábitos de antigamente que deveriam estar hoje, que é alimentação saudável. Exato. No passado elas comiam muito bem, comiam alimentos de verdade. Era tudo do quintal, né? Exato. E aí você vê que interessante, porque realmente hoje em dia tem uma enxurrada de informações. E aí vem muito crença limitante, mas tem as crenças possibilitadoras. Eu gosto dessa palavra. Sim. O que é possibilitador para você? Agora sim, olhar para trás e ter acesso a essas crenças que foram passadas transgeracionalmente é poder hoje, aqui e agora, criar um novo hábito, mudar o comportamento. E eu acredito muito, Bia, que a chave do autoconhecimento tá aí. Na verdade, eu levanto muito forte uma bandeira que as pessoas elas precisam fazer o movimento do autoconhecimento, mas autoconhecimento é único, é individual.
Não existe fórmula. Tudo bem, existem técnicas, mas não dá pra colocar todo mundo. Eu entendo quando você fala, não dá pra colocar todo mundo no mesmo, na mesma bacia, sei lá, no mesmo lugar, no mesmo quarto, na mesma panela, né? Não dá porque nós somos seres individuais. E aí é importante, quanto mais a gente vai lendo, tendo acesso, a gente vai conseguindo discernir o que faz sentido pra mim ou não. Muitas vezes o que faz sentido pra mim, por conta dos hábitos do meu sistema familiar, que estão enraizados inconscientemente em mim, não faz sentido pra você. E tá tudo bem. Por isso que às vezes pra mim vai dar certo determinada técnica, determinada técnica, abordagem. Pra você vai dar certo outra, pra ele outra, e não tem receita. Não tem receita. E aí eu trago uma coisa que é muito legal a Mari falar isso, que eu defendo, lógico, a minha metodologia. Na minha metodologia tem uma base. Só que essa base é uma base onde qualquer um vai lá e desenvolve a base sua. Então, na minha visão, é assim, ó, vamos imaginar a construção de uma casa. Exato. Acho que eu nunca falei do meu método pra você, né? Não. Vai ser a primeira vez, então. Vamos imaginar que a gente vai construir uma casa, fechou? Sim. A gente começa pelo telhado ou pela fundação? Pela fundação. Fechou? E tem que ser uma fundação bem potente, porque senão não sustenta a casa. Sim. Então a gente começa a base, primeiro alicerce de valores inegociáveis, aquilo que é inegociável para você. E dentro dos meus estudos eu trago primeiro a sua lealdade com você. Porque se você não for leal com você, eu sinto muito, essa casa vai cair uma hora. Você não vai conseguir sustentar aquelas decisões por muito tempo. Que é normalmente o que acontece com a maioria das pessoas. Aí depois a gente faz esse movimento e é óbvio, conforme você vai evoluindo, você vai adicionando coisas que são inegociáveis. Mas antes, você tem que ser leal com você. Tem que escrever o que você não quer mais para sua vida, o que faz sentido, o que não faz sentido. Você precisa reconhecer isso primeiro, para que você seja leal com você, para você poder se libertar. Senão não vai. Porque senão você é mais leal com tudo que vem do que de fato com o que é. Exato, veio isso pra mim. Depois a gente vai pra sono e desfrute. Não tem como você jogar a informação de que estudos já comprovam que você precisa ter no mínimo 7 horas de sono, gente. Senão a longo prazo vai dar ruim com a sua saúde. Ah, não quero pagar o preço, beleza, a vida é sua, você faz o que você quiser. Não tô aqui cagando regra. Mas a gente precisa olhar pro que é. O sono é inegociável. Sim. Assim como o desfrute. Eu não fico trabalhando workaholicamente porque eu tenho medo de desfrutar. A maioria das pessoas que são workaholics, e pega essa, agora a pessoa vai falar porque eu era, não quer olhar pra família, não quer olhar pra onde tem que olhar. Então é mais fácil ficar no trabalho do que voltar pra casa. Puxa. E depois a gente sobe pros pilarzinhos. Então, o primeiro pilar, saúde física, saúde mental, principal pilar, espiritual, Sim. Depois nutricional e relacional. Desenha uma casa na sua cabeça aí? Total. Aí a gente fez esse movimento acontecer, a gente constrói a primeira parede da casa, maturidade. E a gente só vai conseguir construir a segunda parede, que é autorresponsabilidade, se eu tiver maturidade. Eu fiquei anos da minha vida lá, trabalhando autorresponsabilidade nas empresas, nos lugares que eu tava, não dava certo. Eu falei, meu Deus do céu, por que as pessoas não conseguem ser autorresponsáveis? E aí eu, muito louca, fui estudar, né? Como eu estudo muito. Falei, puxa, tá aqui, ó, as pessoas não são maduras o suficiente para terem autorresponsabilidade. Aí eu preciso do telhado, né? Quando eu tenho tudo isso aqui em funcionamento, eu vou lá e aceito verdadeiramente quem eu sou. Quando eu aceito quem eu sou, eu consigo me perdoar. Que a pessoa fala, você tem que perdoar. Gente, para eu perdoar é um processo onde eu tenho que estar com tudo movimentando, senão eu não vou perdoar, e eu não perdoo se eu não aceito. Sim. Essa é a minha metodologia. Muito legal. E não perdoa se não aceita. E é difícil aceitar se você não tem a consciência. Sim. Né? Se você não para olhar. É difícil olhar. É difícil, né? Porque aí volta no começo do nosso bate-papo. Porque quando a gente olha, a verdade vem. A verdade, ela vai chegar. Ela vai chegar por mais difícil que ela seja. Muitas vezes dentro das constelações familiares, que fica mais exposto isso, né? Aparecem situações que estavam ocultas e que a pessoa, às vezes, com 50, 60 anos, tem contato com aquilo. E aí vira pra mim e fala, nossa, Mariana, parece que agora eu tô leve. 50 anos. Pra que esperar 50? Pra que esperar 60? Né? Vamos começar. Vamos caminhando. Quem consegue ouvir isso com 20, com 30? Olha que presente, né?
Eu demorei um pouquinho mais, com 40, né? Pra poder olhar e acessar, né? Não tem o certo e o errado. Eu sempre gosto de falar isso. E quando você fala do alicerce, da fundação, né? E quando você fala do se conhecer, do estar, de ser leal com você mesmo, eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes a gente acredita que precisa ser leal ao nosso sistema familiar. E isso é extremamente compreensível, porque o ser humano quer pertencer. A gente quer fazer parte. A gente pensa que para fazer parte eu tenho que ser leal ao meu sistema familiar. A uma mãe, a um pai, aos avós que, por exemplo, não tiveram nada. Então eu continuo sendo leais a ele e não me sinto merecedor de ter alguma coisa. É aquilo que você falou, do desfrute, do workaholic que não quer olhar para a família. E aí tem vários desdobramentos. Daria pra gente ficar o dia inteiro conversando sobre isso, né, Bia? E dentro da empresa, a mesma coisa. A mesma coisa. Às vezes a pessoa não se sente merecedora daquilo. Então, peraí, gente, vamos parar. Para. Respira e vamos entender. Aonde que eu tô? Qual é o meu ponto de partida? Aonde que eu preciso voltar pra retomar? Para poder fazer essa fundação da casa. É excelente. A metodologia é maravilhosa, Bia. É isso. É a fundação para a construção. Sim. Maturidade e responsabilidade. Eu falo muito de responsabilidade. Porque o cliente muitas vezes chega até, não sei para você e para ele, mas para mim, acreditando, tendo a certeza que eu vou resolver o problema dele. Recentemente eu fiz um movimento num grupo e no movimento aconteceu uma situação, né, para as pessoas que conhecem constelação, vão entender o que mais é o que eu tô dizendo. Dentro da constelação, as pessoas entram para representar. Foi feito um movimento e a pessoa que estava lá como cliente ficou muito mexida. E não é que ela não entendeu, ela entendeu. Ela entendeu. Aí passou um tempo, algumas semanas, ela me procurou e ela falou: eu queria mais, eu queria que você falasse o que eu tenho que fazer agora. E aí entra na questão da responsabilidade. E aí eu falei pra ela, eu consigo te orientar como que a gente pode estabelecer parcerias com outros profissionais, porque eu não sou terapeuta, eu sou consteladora. Mas tem terapeutas que atuam junto comigo em parceria. E aí eu indico, assim como eles me indicam também, pacientes, clientes. E eu falei, você vai precisar fazer essa caminhada sozinha. Falta maturidade. Fica querendo a aprovação muitas vezes do pai, da mãe, aprovação que não teve lá atrás. Reconhecimento. Eu quero reconhecimento do meu chefe. Espera aí um pouquinho. Tudo bem. Ser elogiado, ter um feedback positivo é importante, é bom, mas não é essencial. Não pode ser isso que vai te movimentar. Se é isso que tá te movimentando, então peraí, vamos parar. Tem alguma coisa errada no vamos sistema. parar e olhar pra trás. Mário, a gente ficaria horas e horas aqui conversando, hein? Nós vamos ter que gravar outros Ficaria, depois. vamos gravar parte 2, 3. Mas de tudo isso que a gente falou, eu quero deixar uma última frase minha e aí eu vou pedir pra você finalizar. Fechou? Tá bom. Que responsabilidade. Olha lá, olha a responsabilidade. Você é a convidada, né? Obrigada. Nada mais justo. Vamos lá. A minha frase é: só entregue pro outro aquilo que ele pode receber, receba do outro aquilo que ele pode te dar e se dê pra você aquilo que você deseja. Uau. Gostei. Gostou dessa? Preciso anotar, eu tinha que estar com um caderninho. Você viu que uma hora eu olhei pra ele? Olhei, eu ia falar pra eu anotar, mas daí eu lembrei que era da lealdade. De tudo que a gente falou, a minha tradução de tudo que a gente falou foi essa frase. Vou repetir então. Receba do outro aquilo que ele pode te dar, entregue pro outro que ele pode receber, porque senão você vai ficar com a sensação de que o outro é ingrato, que você quer entregar mais do que ele quer. Isso acontece muito quando as pessoas, a gente tem a resposta pra pessoa, a pessoa não te perguntou nada, você quer dar a resposta pra ela, deixa ela te perguntar primeiro. Exato. Fica quieto, silêncio. Exato. E
se dê aquilo que você quer se dar. Então, você quer um reconhecimento? Tá esperando o chefe? Se dê o reconhecimento você. Então, eu tô esperando o reconhecimento dele, eu não espero nada dele, porque daí eu quero me dar. Esse final de semana foi meu aniversário, né, no carnaval, e aí eu queria um bolo pra comemorar lá no Mind, no sábado. E falei pra ele, vamos levar um bolo? Daí ela falou, não vai rolar por causa disso. Fiquei louca da vida. O que eu tinha que ter feito? Comprado bolo. Sim. Fiquei louca, mas daí o que aconteceu? Eles fizeram uma surpresa pra entregar o bolo no domingo, porque sábado era óbvio pra mim, né? Então eles fizeram isso, mas o que eu tinha que ter feito? Ao invés de perguntar pra ela, eu faço do jeito que eu acho que tem que fazer. É o meu aniversário. E a gente fica esperando do outro, a gente fica esperando o parabéns do outro, a gente fica esperando, no aniversário especificamente, fica esperando, mas peraí, você dá parabéns? Eu sou o tipo de pessoa que esqueço data. Então eu não posso cobrar do outro algo que eu não dou. Sim. Né? Então esse é meu fechamento desse nosso episódio, com tudo que a gente falou. Agora eu quero que você faça o seu. O meu fechamento veio muito forte pra mim quando você falou de dar, né? E de ouvir. Eu acredito que as pessoas não conseguem ouvir o próprio coração. Eu fecharia dessa forma. Escute o seu coração. Então, se essa mensagem chegasse, a sua mensagem fosse chegar para todas as pessoas do mundo, vai chegar em todos os lugares. Você falaria essa frase? Falaria. Escute o seu coração. Porque é nele que estão as respostas que você precisa. Até me emociona, porque é isso. É lá que está a resposta. Não é lá, é aqui. É aí, é aí. O resto é distração. Inclusive é bíblico, né? Guarde o teu coração, porque assim como o fermento cresce o pão, o coração faz o homem crescer. Exato. Fiona, você muito obrigada por isso. Eu que agradeço a Fiona. Se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como eles te encontram? Me encontram. Ó, a Fiona, ela tá... Eu não vou tirar ela daí. Pode deixar, deixa ela aqui, tá bonitinha. Me encontram no meu Instagram, Mariana Cruz, _constelação. No meu site, que é mais voltado para a parte organizacional, marianacruz.com.br. E lá tem os meus contatos, WhatsApp, e-mail. Estou à disposição para familiar, para organizacional, para bate-papo. Obrigada, queridas. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E você que gostou desse episódio, curta, compartilhe em todos os grupos e lembra de seguir a gente no YouTube também, tá bom? Um beijo no coração. Beijo. Tchau. Tchau.